Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta! Muito bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Esta parola 72 no seu bloco 3. Estamos falando sobre as solas, os 5 pilares da Reforma Protestante de Lutero do século XVI, dentro do tema Igreja em Reforma. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, corre lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube e também no Spotify em formato de podcast. Deixa aqui o seu joinha, nos ajude a divulgar este canal. Meninos, vamos falar então sobre sola gratia, ou seria sola de gratia? Ou seria sola gratia? Como é que seria isso, Negrisolo? Conta sola de borracha. Assim, na faculdade de Direito, a gente estuda brocado jurídico, e é em latim. Eu acho que é sola gratia. Mas como nós temos aqui um erudito, né, de origem europeia, eu quero acreditar, né, que ele esteja falando de forma correta aí, sola gratia. Mas, enfim, não me te fa bene. Sola borracha. Eu vou colocar no Google Translator aqui, a nossa mocinha do Google vai falar pra gente como é que é essa pronúncia aí. Mas enquanto isso, toca aí com a gratia, Agostinho. Quando nós vamos estudar aí a respeito de Lutero, nós vamos ver que ele teve um impacto muito grande, né? Porque a trajetória dele é muito interessante, né? Porque ele vivendo no monastério, ele buscava então tirar o peso do pecado, e ele não conseguia. Tem a sua biografia, é muito interessante, porque ele se autoflagelava, ele tinha uma conduta que ele não conseguia suportar o pecado dentro dele. Então, ele se posicionava de uma forma que ele falava, cara, não é possível que eu não consiga viver de uma forma livre, né? Como diz o apóstolo Paulo, quem tentará acusação contra o eleito do Senhor? E ele não se sentia justificado, né? E na medida que ele começa a ler a palavra, e ele começa a entender à luz da palavra que a graça ela é suficiente para justificá-lo, ele então tem uma experiência com Deus, e ele, naquela experiência, ele entende, ele compreende que a graça é suficiente. E onde abundou o pecado, superabunda a graça. E aí ele se sente completamente liberto, ele se sente completamente livre, e aí ele fala, é dessa forma, é pela graça. Ou seja, não há nada que eu possa fazer além, porque é só pela graça. E aí volta na parola que nós fizemos, na parola 71, onde nós falamos a respeito disso, porque ele se insurge contra a igreja daquela ocasião, contra o sistema religioso, contra toda aquela questão de indulgência. Nós falamos até aqui a questão de que a cruz ela nunca foi tão grande, né, a ponto de venderem tanto pedaço da cruz, o pedaço do céu, para que as pessoas elas tivessem um pouco de paz no coração, né? E ele entende que a graça do Senhor ela é suficiente. E aqui eu estava até pensando, Paulinho, eu lembro que o teu TCC foi sobre Torá, foi sobre a graça, né? Então, veja que o homem, ele sempre busca, e não é que ele sempre buscou, ele sempre busca algo que para trazer um alento ao coração dele, né? E eu sempre cito isso, é uma frase que eu acho que as pessoas estão cansadas de ouvir. The White Moody, ele fala algo, que existe um vazio no nosso coração, de tal forma que somente Deus, ele é poderoso para preenchê-lo, né? Não é à toa que Paulo ele vai escrever a Romanos dizendo que a criação anela, geme, suspira pela manifestação dos filhos de Deus. Então, ou seja, as pessoas estão carentes, necessitadas da graça do Senhor,
mas estão esperando por mim e por você falar desse evangelho que é o poder de Deus para curar e para libertar. Para essa característica da graça, né? Mais uma vez eu recorro à carta de Paulo aos Gálatas, que, como a gente sabe, foi um material utilizado, né, que tocou demais na vida de Lutero, e que motivou demais ele naquilo que diz respeito à compreensão dele sobre os assuntos que ele vai tratar nestes 5 solas, né? Como a gente falou lá na primeira parte da parola, a gente encontra e fundamenta os 5 solas só com a carta de Gálatas, com a carta aos Gálatas, né? Não estou falando que você não vai achar isso no restante da Bíblia, vai achar na Bíblia inteira, mas se você quiser um livro da Bíblia que seja suficiente para fundamentar os 5 solas, vem em Gálatas que você vai encontrar isso. E quando Paulo vai falar acerca da graça, Paulo faz algumas comparações um tanto quanto curiosas quando ele escreve aos Gálatas. Por exemplo, ele vai falar acerca do lugar dos gentios em referência à salvação prometida aos judeus. Ele vai falar do lugar dos escravos, né, na salvação prometida aos livres. Ele vai falar da salvação alcançável aos filhos de Agar e não apenas aos filhos de Sara. Paulo vai fazer algumas comparações que só podem ser compreendidas mediante uma perspectiva, que é a perspectiva da graça, que vem a ser graça, né? E aí, com a licença do direito poético aqui, mas como pastor metodista, eu acho que eu tenho, né, uma credencial para falar sobre esse assunto. Que vem a ser graça? Graça, basicamente, vem a ser o favor imerecido de Deus. Olha só, a Bíblia defende, em muitas questões, a perspectiva meritocrática. Em muitas questões, a Bíblia defende essa perspectiva meritocrática. A gente vê o apóstolo Paulo mesmo falando assim, eu esmurro, né, não como quem dá socos no ar, mas eu quero acertar o alvo. Cara, quando Paulo está falando que quer acertar o alvo, isso é 1 Coríntios capítulo 9. Quando Paulo fala que ele quer acertar o alvo, qual é o alvo do lutador? É o nariz do oponente dele, cara. Que é exatamente o botão de liga e desliga do cara. Pum, bateu, né, derrubou. Paulo está falando dentro de uma perspectiva olímpica, para que o povo helenizado, né, encharcado de cultura grega, entendesse o que ele quer dizer. Paulo está dizendo, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. Se eu corro no estádio, eu quero ser o primeiro. O prêmio que me importa é o prêmio do primeiro lugar. Eu vou correr como quem quer alcançar um prêmio. Então, em algumas perspectivas, a palavra ela vai deixando muito claro, e de uma maneira bastante especial, na maneira que nós olhamos para a nossa relação com o Senhor, a gente ser fominha mesmo, ao ponto da gente querer sempre um pouco mais, e sempre avançar mais, e sempre chegar mais perto, mas em muitos outros aspectos, a palavra ela vai colocar o perfil meritocrático, pelo qual as pessoas vão conseguir coisas pelos seus esforços. No entanto, quando o assunto é salvação, quando o assunto é justificação, quando o assunto é regeneração, quando o assunto é novo nascimento, entra a intenção humana em paralelo, em trabalho paralelo com o trabalho do Senhor. Na verdade, o trabalho do Senhor, ele corre antes. 1 João 4,19, a palavra diz que nós só somos capazes de amá-lo porque ele nos amou primeiro. Mas em João, capítulo 14, versículo 21, a palavra diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, deve haver uma intenção humana em provocar o amor salvador, regenerador, restaurador, revelador de Deus ao homem. Deve haver essa intenção no meu coração, no coração humano, de provocar isso, né? E isso é a minha participação no negócio.
Eu devo intencionar isso de tal forma que aí eu vou correr como Paulo, eu vou correr como aquele que quer ser o primeiro no estádio, eu vou dar soco não como quem dá soco no ar, mas quem quer acertar o alvo, né? Eu vou concorrer para vencer e para ganhar uma coroa não corruptível, como diz o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios, né? Eu vou agir como se houvesse mérito, mas sabendo que não há mérito nenhum naquilo que diz respeito à salvação. Que lugar que isso se encaixa? Exatamente no lugar da graça, exatamente no lugar do favor não lógico, né? Porque qual seria a lógica? A lógica seria que o cumprimento da lei fosse algo suficiente, né, para regeneração do homem. E na carta aos Gálatas a gente vai ver que não é bem por aí, que é uma necessária graça para que a lei seja cumprida, e que, na verdade, essa graça ela já foi manifesta e derramada através de Cristo, que é o cumprimento da lei. Tem um livro de Tony Cook que se chama O DNA da Graça, e ele dá algumas variantes do que significa graça, né? E uma das coisas que ele fala, o que a gente fala geralmente aqui, é que graça é o favor imerecido, né? Mas ele também dá uma outra conotação, que ele fala assim, graça é o empoderamento que Deus dá para o homem de alcançar a sua salvação, porque sem a graça, o homem não conseguiria alcançar a salvação. Então, ou seja, se não tivesse um empoderamento dentro do coração do homem, esse homem ele nunca seria encorajado a buscar a salvação. Então, talvez a gente poderia tocar aqui num ponto, Paulinho, que é a questão da graça irresistível, né? Que é algo que a gente já falou. Mas se a graça ela é um poder que ela vem, nos habilita, nos empodera, nos leva, nos conduz, nos promove, Lutero tinha razão. Porque o homem por si só, Tiago vai dizer que por obras nós não vamos herdar coisa nenhuma. Mas agora, a graça vai nos dar o poder, vai nos dar o meio, a graça vai pavimentar o meio pelo qual nós alcançaremos o favor de Deus, nós alcançaremos a salvação. A graça é o pavimento pelo qual, ou é a estrada pelo qual, ou o caminho, como diz lá em João 14, que nós vamos alcançar a vida. Então, a graça nos empodera. E porque a graça nos empodera, Lutero vai se levantar e dizer, olha, vocês estão indo por um lado da indulgência, vocês estão indo pelo lado da obra, vocês estão indo pelo lado da força. Só que convenhamos, a palavra do Senhor nos diz que não é por força, mas é pelo Espírito. Então, é o Espírito quem vai me empoderar, é o Espírito quem vai me conduzir, é o Espírito quem vai me dizer, esse é o caminho, vai por ele. E Lutero entende isso. Só que ele só entende isso porque o Espírito de revelação e sabedoria vem sobre ele. Na medida que ele começa, aí nós voltamos no outro bloco, lendo a palavra, estudando a palavra, escogitando a palavra de tal forma que Paulo diz, né, habitando ricamente em vós a palavra. E a palavra vem e inunda esse homem. E esse homem fala, cara, é só pela Escritura e é só pela graça. Quero trazer à memória aqui uma parábola que nós fizemos no começo do ano também sobre paternidade. Me fala muito forte no coração a questão da meritocracia, né? Uma história que um pastor uma vez contou para a gente aqui. Diz que o filho chegou para ele e falou assim, pai, se eu tirar 8 de matemática, você vai me amar mais? Aí o pai falou, não. E se eu tirar 4 de matemática, você vai me amar menos? Aí o pai falou assim, não. Então o filho falou assim, então eu vou tirar 4, porque se nada vai mudar o que você sente por mim. E o pai vira e fala assim, realmente nada que você faça vai mudar o meu amor por você. Agora, se você quiser agradar o meu coração, estude para tirar 10. Então eu pego essa fala do Paulinho, né, do apóstolo Paulo, que fala sobre a necessidade de correr e chegar em primeiro lugar, o esforço que a gente tem que sempre ter, né, para ser o primeiro, mas aí o objetivo é agradar o coração de Deus.
e não simplesmente só pelo prêmio que está nos aguardando, né? E por que que eu trago isso à memória, a nossa parábola de paternidade, né? A gente falou uma parábola que foi maravilhosa, me veio na memória de novo, sobre a intimidade do filho à mesa, né? Vocês vão lembrar dessa conversa que a gente teve, da relação entre pai e filho, que se relaciona no ponto de vista da meritocracia. Não é uma relação de pai e filho, é uma relação de escravo e senhor, de servo e senhor, né? A relação de pai e filho, ela se baseia em amor, se baseia em misericórdia, se baseia em graça. Então, não é pelo muito fazer que eu alcançarei a bondade do Senhor, mas é por quem eu sou que eu alcanço a misericórdia e a graça dele. Então, eu acho que o grande ponto de ruptura, quando Lutero estabelece o sola gratia, é exatamente tirar o poder da mão do homem. E isso é uma coisa que o homem, desde a sua essência, luta com unhas e dentes para ter o poder. Aliás, inclusive, essa era até a questão que Lutero questionava a igreja, porque a igreja queria ter o poder. Então, quem briga por poder jamais vai poder viver debaixo de graça. Porque quem vive debaixo de poder, vive debaixo de meritocracia. Então, eu acho que aqui é o grande ponto de ruptura dessa fala toda, né? Aqueles que desejam viver debaixo de graça, eles têm que entender que somente vivendo debaixo de uma relação de intimidade é que a gente vai poder usufruir dessa graça. Senão vai continuar sendo simplesmente matemática. Eu dou, eu ganho de volta. Eu faço, eu mereço. E aí a gente entra numa linha muito perigosa. Quando a gente falou na heresia do mês passado, do determinismo, né? Quando a gente vira para Deus e fala assim, Senhor, olha tudo isso aqui que eu fiz, eu mereço a salvação. Olha tudo isso aqui que eu apresentei aqui de resultado da minha performance espiritual. Eu acho que eu mereço um agrado do Senhor, o senhor não acha? Exatamente é o contraponto disso, né? É exatamente quem quer viver debaixo da graça tem que entender que não há como você tentar usar a força do próprio braço. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Tem uma fala que o Wilsinho sempre usa, né? Deus não tem filhos preferidos, né? Agora, uma coisa é inegável, existem alguns que vão mais longe, né? E quem são esses? Justamente aqueles que correm, porque a graça ela é igual para todos, isso é sem dúvida, né? Eu acho que isso está claríssimo para todos nós. A graça ela é dispensada de maneira igual para todos. Agora, quando eu vou mais longe? Quando eu busco ir mais longe, né? Quando eu busco com zelo os melhores dons, quando eu me empenho mais em oração, quando eu busco mais, eu acho mais, buscar-me-eis e me achareis. Quando eu clamo mais, eu tenho mais revelado, né? Agora, isso não significa pagamento, estrelinha na testa porque fui bonzinho. Isso não significa isso, né? Quando a gente fala de mérito, eu acho que fica bem importante a gente fazer mesmo essas observações. Não é estrelinha na testa. É só porque eu estou galgando algo mais que já me estava prometido. Aí a gente cai, inclusive, em uma das perspectivas daquilo que está escrito por Paulo aos Gálatas, que minha Bíblia está fazendo em Filipenses, o que os filipenses estão fazendo aqui? Quando Paulo escreve o seguinte, no final do capítulo 3, lá no versículo 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A herança da promessa, eu vou alcançá-la à medida que eu vou buscá-la. Amém. Wilsinho, quer complementar mais alguma coisa? Nem posso falar nada mais. Bom, pessoal, então com isso, chegamos ao final dessa super, hiper, mega, master, blaster, parola de número 72. Falamos sobre sola escritura e sola gracia. Eu olhei aqui no Google Translator, Wilsinho, é gracia. Não é nem gratia e nem grazia, com Z, é gracia. Esperamos vocês na semana que vem, quando nós
Teremos mais 3 solas. Enquanto esse dia não chega, faz o seguinte, deixe seu joinha aqui, curte, né, lá nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, e também em formato de podcast pelo Spotify, porque a gente quer alcançar bastante gente. Então faz o seguinte, nos ajuda aí, compartilha esse conteúdo. Meninos, obrigado mais uma vez por esse tempo juntos, que tempo maravilhoso. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ele tem um boneco dele mesmo, velho. Ele tem um boneco dele mesmo, cara.